Crítica da razão pura. Immanuel Kant. Em 1781, numa Europa ainda marcada pelo racionalismo cartesiano, pelo empirismo britânico e pelas feridas abertas pelas guerras religiosas, Immanuel Kant publicou uma obra que fraturou o pensamento ocidental. Crítica da razão pura. O livro reformula desde a raiz a relação entre sujeito e objeto, entre experiência e conhecimento, entre o que pode ser pensado e o que pode ser conhecido. Não é uma refutação da razão, nem uma apologia ao ceticismo. É uma crítica, isto é, uma investigação sistemática de seus limites, condições e possibilidades. Kant começa com uma pergunta: como o conhecimento é possível? Mas essa pergunta não é feita no vácuo. Ela surge do conflito entre duas posições. Racionalismo, que acredita que todo conhecimento vem da razão, e empirismo, que sustenta que tudo vem da experiência. Ambos os modelos têm pontos fortes, mas também becos sem saída. Para Kant, o racionalismo termina em construções vazias, e o empirismo, em uma dispersão sem unidade. A solução não é escolher um ou outro, mas mostrar como eles estão interligados. Kant propõe que, embora todo conhecimento comece com a experiência, nem tudo vem dela. Isso significa que o sujeito possui estruturas prévias que tornam a experiência possível. Kant chama essas estruturas de formas a priori. No reino da sensibilidade, essas formas são espaço e tempo. Tudo o que é percebido está situado no espaço e no tempo, não porque o mundo externo seja espacial e temporal em si, mas porque a sensibilidade humana é estruturada dessa maneira. Espaço e tempo são condições subjetivas para que algo apareça. Então vem o reino do entendimento. Aqui Kant introduz as categorias do pensamento, como unidade, pluralidade, causalidade, substância, possibilidade, existência, necessidade. Elas não vêm da experiência, mas são condições para organizá-la. Toda experiência empírica já é mediada por essas categorias, que funcionam como regras formais. Em outras palavras, o mundo como é conhecido, o mundo fenomenal, não é uma coisa em si, mas uma síntese entre dados sensoriais e formas de compreensão. Não se acessa o mundo como ele é, mas o mundo como ele aparece nas condições do sujeito. O sujeito não se adapta passivamente ao objeto, mas o objeto aparece de acordo com as estruturas do sujeito. Esta tese é o núcleo do idealismo transcendental. Kant não nega a existência das coisas em si mesmas, o númeno, mas afirma que elas são incognoscíveis. Você só pode conhecer o que aparece, isto é, os fenômenos. O projeto kantiano também inclui uma crítica da razão em seu uso mais especulativo. A razão, operando sem limites, tende a formular ideias que transcendem toda experiência possível. Deus, alma, mundo como um todo. Essas ideias são necessárias para a razão, mas não podem ser verificadas empiricamente. Kant as chama de ideias reguladoras. Eles não geram conhecimento, mas orientam o pensamento. Quando são tomadas como realidades objetivas, cai-se na dialética transcendental, isto é, nas ilusões da razão. Assim, Kant desmantela as provas tradicionais da existência de Deus, da imortalidade da alma e da liberdade como fatos naturais. Não porque sejam falsas, mas porque não são cognoscíveis. Elas estão além do alcance da razão pura. Isso significa que seu status muda. Não são objetos de conhecimento, mas postulados práticos. É por isso que Kant abrirá mais tarde o campo da razão prática, onde essas ideias adquirem um significado moral, mas não teórico. Os juízos analíticos são aqueles em que o predicado está contido no sujeito, por exemplo, todos os corpos são extensos, e os juízos sintéticos acrescentam algo novo, por exemplo, o corpo é pesado. Para Kant, a ciência e a matemática baseiam-se em juízos sintéticos a priori, conhecimentos universais e necessários, que não provêm da experiência, mas que aumentam o conteúdo do conhecimento. Isso só é possível porque o sujeito humano possui uma estrutura que permite tais operações. O livro apresenta conceitos que se tornarão centrais: transcendental, númeno, fenômeno, síntese, a percepção, unidade de consciência, idealidade de espaço e tempo. Além de serem tecnicalidades, elas são peças de uma máquina teórica que transforma a maneira como pensamos sobre a experiência. A obra de Kant fecha uma etapa do pensamento moderno e abre outra, refuta a metafísica dogmática sem cair no empirismo cético, mostra os limites do conhecimento sem renunciar à sua possibilidade, sobretudo, coloca o sujeito, não como observador passivo do mundo, mas como condição ativa de sua manifestação.